Bem-vindos, amigos, a uma apresentação de aspecto especial da série Prophecy Odyssey. Estou muito feliz por ver cada um de vocês aqui. Organizamos esse programa em 2 dias. Não sabíamos se alguém viria. Portanto, abençoem seus corações por terem vindo mais cedo para este programa especial. E quero dar as boas-vindas aos nossos amigos que estão assistindo. No último minuto, decidimos transmitir o programa ao vivo pela AFTV e ele está na internet para que outras pessoas possam aproveitar. Se estiver sintonizando, esta é uma série especial de estudos de profecias da cidade de Nova York, chamada Prophecy Odyssey. E no decorrer de nossas primeiras 7 ou 8 apresentações, fiz algumas referências ao meu testemunho pessoal. E algumas pessoas disseram, Pastor Doug, por que não damos um tempo? Tínhamos um pouco mais de tempo, tínhamos o prédio reservado para ir em frente e compartilhar seu testemunho. E foi assim que tudo isso aconteceu. E espero que orem por mim enquanto compartilho com vocês, porque sempre há o risco de que, ao dedicar tanto tempo para falar de si mesmo, em vez de glorificar a Deus, você possa glorificar a si mesmo. E você certamente não quer glorificar o pecado. E há o risco de que, às vezes, como um pescador, o peixe fica maior a cada vez que você conta a história. É como você... Sabe, a garota da 8ª série, ela tinha que fazer um relatório sobre Abraham Lincoln. E ela queria causar uma grande impressão. Então, quando ela se apresentou à classe, ela disse: Abraham Lincoln nasceu em uma idade muito precoce, em uma cabana de madeira que ele construiu com suas próprias mãos. Portanto, não queremos que seja maior do que a vida. E eu sempre gosto de começar com a palavra de Deus, porque é disso que se trata. Por isso quero levá-los a uma história da Bíblia. Na verdade, você a encontra nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. É uma história que chamei de Broken Chains, correntes quebradas. E se você der uma olhada no capítulo 5 de Marcos, vou ler isso para vocês e depois pularei rapidamente para Lucas. Jesus acabou de acalmar o mar durante uma tempestade na Galileia. Na manhã seguinte, ele dirige o barco e os discípulos remam em direção à costa sudeste da Galileia e chegaram ao outro lado do mar, a terra dos Gadarenos. E saindo ele do barco, logo o encontrou fora dos sepulcros um homem com espírito imundo, que tinha a sua morada entre os sepulcros. E ninguém o podia prender, nem mesmo com cadeias, porque muitas vezes tinha sido preso com grilhões e cadeias. E as correntes foram arrancadas por ele, e os grilhões quebrados em pedaços, e ninguém o podia domar. E sempre, de noite e de dia, andava pelos montes e pelos sepulcros, clamando e cortando-se com pedras. Mas quando ele viu Jesus de longe, o correu e o adorou. Agora vamos para Lucas. O Dr. Lucas acrescenta alguns pequenos aspectos à história que Marcos não menciona. Então navegaram para a terra dos Gadarenos, que fica em frente à Galileia. E quando ele desembarcou, encontrou-se com ele um homem da cidade que há muito tempo sofria de demônios. E ele não usava roupas e não morava em casa, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, deu um grito e se prostrou diante dele, e em alta voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois ele, Jesus, havia ordenado que o espírito imundo saísse do homem, porque muitas vezes se apoderara dele, e ele era mantido sob guarda, preso com grilhões e cadeias. Mas ele quebrou as amarras e foi levado pelo demônio para o deserto. E Jesus lhe perguntou, dizendo: Qual é o seu nome? E ele respondeu: Legião, porque muitos demônios haviam entrado nele. E eles lhe rogaram que não os mandasse sair para o abismo. Compartilho essa história porque, de certa forma, sinto que posso me identificar com esse homem. Todo mundo está em busca de felicidade. E muitas pessoas no mundo acham que a felicidade vem da fama e da fortuna. E, na verdade, se não estivermos servindo ao Senhor, estaremos presos ao diabo. Esse homem sobre o qual acabamos de ler é a pessoa mais perdida da Bíblia.
Não é possível encontrar um exemplo de alguém na Bíblia cuja condição seja mais desesperadora do que a desse homem. Veja só isso. Ele está correndo nu pelas montanhas, vivendo com os mortos. Se você continuar lendo, verá que está cercado de porcos. Ele tem um problema de corte. Você já ouviu falar disso antes? Cortando a si mesmo com pedras, sempre chorando. Arrastando algemas quebradas e pedaços de correntes ao redor de seus pulsos, tornozelos e pescoço. Com cicatrizes e sangue. A propósito, se você for judeu e ler essa história, os porcos são impuros. O sangue é impuro. Túmulos e morte são impuros. Essa história está dizendo a qualquer leitor judeu: impuro, 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 cheio não apenas de um demônio, mas de uma legião de demônios. Você consegue encontrar alguém na Bíblia cuja condição pareça mais desesperadora? Mas esse homem veio a Jesus. Isso mudou tudo. Sabe, às vezes sinto que posso me identificar com essa história porque eu estava correndo nu pelas montanhas, vivendo como um animal. E não começou assim, mas foi se transformando. Você sabe, pouco a pouco. O diabo pode entrar em nossa vida se dermos permissão a ele, até sentirmos que toda a nossa vida é controlada pelo inimigo e nos perguntarmos se há alguma saída. Agora vamos voltar ao básico. Todo mundo quer felicidade. Jesus quer que você tenha uma vida abundante. Mas o problema é que a maioria das pessoas no mundo acha que a felicidade vem das coisas erradas. Elas acham que se eu tivesse mais dinheiro eu seria feliz. Muitos de nós acham que um pouco mais ajudaria, certo? Ou se eu fosse mais bonito, mais popular ou mais talentoso, então seria feliz. E quero lhe dizer que isso não é verdade. Eu tive pais muito incomuns. Não me dei conta disso até que comecei a conhecer o mundo como era incomum. Mas esta é uma foto de minha mãe e meu pai. George e Ruth Batchelor. Eles não ficaram casados por muito tempo, 6 anos. Durante esse tempo, eles tiveram 2 filhos, meu irmão e eu. Meu nome é Douglas. Meu pai trabalhava no setor de aviação e era muito bem sucedido. Ele foi piloto durante a Segunda Guerra Mundial. Ele voou durante o dia D. Ele já era piloto antes da guerra, portanto, era um oficial quando entrou no corpo aéreo. Ele foi condecorado. Após a guerra, ele começou a comprar e vender. Sabe, havia um grande excedente de aeronaves após a guerra. Ele começou a comprar e vender aviões até que passou a ter o controle acionário em 2 companhias aéreas. Ele era amigo, na verdade deveria dizer concorrente de Howard Hughes e alguns dos outros milionários. Ele era muito rico, muito bem sucedido. Ele tinha muito dinheiro. Era viciado em trabalho. Aqui estão apenas alguns dos muitos recortes que eu poderia mostrar. George Batchelor, locações aéreas internacionais. Ele não era apenas dono da Bat Air, eles consertavam. Companhias aéreas, Aero Airways, Capital Airlines, controle acionário. Alguém se lembra da Western Airlines? Algumas delas foram fundidas e compradas novamente. E morava em uma ilha em Miami Beach. Aqui está a Nova Miami. George Batchelor, o senhor da aviação de Miami. Ele tinha todos os brinquedos dos milionários. Esse é o iate dele. Não é apenas uma foto de um iate, é o iate dele. A propósito, era chamado de Bachelor Party. Este é o interior. Eu estive nele muitas vezes. Um dia, o plugue quebrou. Eles foram até o porto e o iate havia afundado. Você consegue imaginar isso? Um investimento de vários milhões de dólares foi por água abaixo. Mas meu pai, de certa forma, era viciado em emoções. Ele não tinha medo. Você sabe, um piloto. Aí ele costumava praticar esqui aquático. Tínhamos 3 barcos no quintal quando eu cresci. Meu pai tinha um grande barco de pesca. Nós tínhamos um barco de esqui. Eu tinha um barco à vela. Isso era no quintal em Miami Beach. Ele morava em uma ilha exclusiva. Meu pai corria com carros. Esse é o meu pai, um de seus carros de corrida. E ele adorava aventuras. Tinha todos os brinquedos que você acha que trariam felicidade. Em nossa garagem, em um momento ou outro, havia Jaguar, Lamborghini, Mercedes-Benz, Ferrari, Rolls-Royce. Com certeza deveríamos ter sido felizes. Não. Este é o meu pai com a esposa número 3. De Cinco. Ela era uma senhora muito simpática. Ela foi Miss Kentucky.
E quando ela se divorciou dele, você provavelmente ouviu falar de alguém chamado Donald Trump. Quando a esposa de Donald Trump, ou seja, Ivana, se divorciou dele, ela recebeu um acordo mínimo de cerca de uns 14 milhões, porque havia assinado um acordo pré-nupcial. Quando Betty se divorciou de papai, foi o maior acordo de divórcio da história da Flórida. Meu pai tinha muito dinheiro. Aqui está uma matéria do Miami Herald. Este é um 1992. Você não consegue ler, então vou ler para você. Posso ver daqui. Aos 71 anos, o pioneiro da aviação, George Batchelor, não está pronto para descer. Ele dirige uma das empresas mais bem-sucedidas de Miami, pilota jatos, corre com carros, pratica esqui aquático e em breve vai se casar com uma mulher de 29 anos. Ele tinha 71 anos. Minha nova sogra era mais jovem do que minha esposa. Mas as coisas ficam melhores do que isso. Agora percebo isso novamente. As senhoras vão se casar. Como é que isso funciona? A sogra do meu pai era mais nova do que eu. Ele tinha um cunhado que tinha 11 anos de idade. Uma família complicada. Amigos, poderíamos ter tido um reality show. Na família Batchelor, durante esse período. Aqui está a continuação dessa mesma revista. Aos 71 anos, Batchelor com 16. E tem um de seus aviões da Aero Airlines atrás dele. Mas sabe, todo mundo tem problemas. A primeira esposa e o filho de meu pai, que se chamava Patrick, morreram em um acidente de avião. E era um de seus aviões. O piloto voou contra uma montanha. E alguns de vocês se lembram que em Gander, na Nova Finlândia, na véspera de Ano Novo, um avião cheio de fuzileiros navais estava voltando para casa. Ele decolou e explodiu um DC-8. E todos se perguntaram se era geada nas asas. Anos depois, eles encerraram a investigação. O avião foi explodido. Mas nunca se ouviu falar muito sobre isso. Colocaram uma bomba no avião no Egito. Ela finalmente explodiu logo na decolagem. Muita tragédia em sua vida. Meu irmão, Falcon, tinha fibrose cística. Nasceu com uma doença pulmonar terminal. E então você pensa, bem, se eu tivesse dinheiro não teria problemas. Todo mundo tem problemas. E meu pai só teve 2 filhos, pequenos filhos de sangue. Eu tinha um meio-irmão que sobreviveu. E éramos eu e meu irmão. O Falcão já faleceu. Sabe, eu e o Falcon éramos tão diferentes porque tínhamos a mesma altura e o mesmo peso. Ele tinha olhos castanhos. Eu tenho olhos azuis. Ele tinha sardas. Eu não tinha. Ele tinha cabelos ruivos flamejantes. Eu não tinha cabelo. Recebemos nomes de aviões. Ele se chamava Falcon. Ele era muito zoado. Porque você tem o nome Falcon Batchelor E. E pelo menos tinha o nome do avião da DC, Douglas MacDonald. Então você sabe, pode encontrar isso em um chaveiro no Walmart. Não é tão ruim assim. Este é meu pai com a esposa número 4. Que era mais nova que minha esposa. E Karen tirou essa foto dessa forma. Meu irmão, sua esposa, Sandy. Aqui está meu pai com o Papa João Paulo II. E você pensa, como conhecer o Papa? Se você doar $2 milhões, qualquer pessoa pode conhecer o Papa. Não é tão difícil assim. Não sei se vocês se lembram de que em 2000 o Papa fez um jubileu e meu pai doou $2 milhões em jatos para levar todo mundo e ele conseguiu se encontrar com o Papa. E essa é novamente a esposa número 4, que era italiana e falava italiano. Mas sabe de uma coisa? Todo esse dinheiro, meu pai tinha que beber até dormir todas as noites. Dormia com uma arma debaixo do travesseiro porque tinha muitos inimigos. A minha esposa, Karen, é fisioterapeuta. Não sei se mencionei isso. Ele sofria de muito estresse. Ela está tentando trabalhar os nós do pescoço dele. Você sabe o que Jesus disse? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou que vantagem tem o homem? Se tiver todas essas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de coisas que ele possui. Porque a Bíblia diz que os ladrões rompem o aço, a traça e a ferrugem corrompem. Mas se você vai ter um tesouro, onde você quer guardar o seu tesouro? No céu, amigos. Essa é a única coisa que dura. Então, quando eu estava crescendo, muitos dos meus amigos tinham muito dinheiro. Muitos de meus amigos e suas famílias tinham muito dinheiro, mas não havia felicidade.
Agora, do outro lado, meu pai foi criado como batista, mas na época da Segunda Guerra Mundial, ele viu tanta morte e destruição que pensou: se existe um Deus amoroso, por que isso aconteceu? Ele praticamente se tornou agnóstico ou ateu. Embora tenha roubado uma Bíblia de Gideão uma vez, ele me disse durante uma crise e estava tentando encontrar algumas respostas. Você consegue imaginar isso? Multimilionário, ele rouba uma Bíblia em um quarto de hotel. Minha mãe, ela era judia. Ruth Batchelor. E esse é o meu irmão e eu. Eu não era bonito quando criança e ela escrevia músicas para Elvis Presley. Ela era crítica de cinema. Ela era atriz. Minha mãe era muito talentosa. Ela abandonou o ensino médio, mas tinha um dom para a música. E meio que aprendeu sozinha a escrever canções e a tocar violão. E conhecia as pessoas certas. E era uma mulher linda. Aí ela cresceu na cidade de Nova York. Minha família, meu avô, todos moravam na cidade de Nova York. Ela se mudou para a Califórnia, onde conheceu meu pai, que começou seu negócio em Burbank. E ela estava se destacando no mundo do espetáculo como crítica de cinema. Minha mãe foi uma líder do movimento de liberdade feminina na cidade de Nova York. Essa é a marcha dela e, na verdade, ela escreveu uma série de canções sobre a liberdade das mulheres. Ela escreveu músicas sobre astrologia. Todos os nossos amigos em Hollywood eram adeptos do ocultismo e da bruxaria. E alguém se lembra do programa de TV chamado Dark Shadows? Essas pessoas eram todas amigas de nossa família. Eles estavam em nossa casa e morávamos na 81st Street. Alguns de vocês se lembram de Lloyd Bridges, que tinha o programa de mergulho. Ele morava no andar de cima da nossa casa. Seus filhos, Beau Bridges e Jeff Bridges, costumávamos vê-los quando éramos crianças. E o vencedor do Oscar, Red Buttons, um grande amigo da nossa família, morava na esquina. E conhecíamos sua esposa, Alicia, e sua filha, Amy. Quer dizer, crescemos conhecendo muitas dessas pessoas que estavam no show business, porque minha mãe não era apenas compositora, atriz, crítica de cinema, mas também dramaturga, tinha alguns programas fora da Broadway. Ela fundou a LA Film Critics, um cargo muito poderoso, porque quando um crítico de cinema, os produtores investem milhões em um filme, essas primeiras críticas podem fazer a diferença em milhões de dólares, e se os críticos disserem, eu não desperdiçaria meu dinheiro, eles perdem milhões. Eles perdem milhões. Portanto, eles sempre lhe enviavam presentes e prêmios, cruzeiros gratuitos, ingressos para restaurantes e um cargo muito poderoso como presidente da LA Film Critics. Ela substituiu Rona Barrett, se é que você se lembra desse nome, no Good Morning America. Ela fazia as reportagens de Hollywood. Chamava-se Ruth Batchelor's Hollywood. E ela era atriz, mas geralmente eram papéis pequenos em grandes filmes. Ela participou de Os 10 Mandamentos e de outro filme, The Buccaneer, com Yuli Brunner e Charlton Heston. Mas seu verdadeiro sucesso foi como crítica de cinema. Seu verdadeiro sucesso foi como crítica de cinema. Agora, algumas pessoas acham que quando você conta essas histórias, você está apenas inventando coisas. Então vou apenas mostrar algumas fotos da minha mãe com algumas das pessoas que ela conhecia. Alguém conhece Paul McCartney? Sir Paul McCartney? Sylvester Stallone? Tenho muitas outras fotos, mas elas já morreram e talvez vocês não saibam. Então faço esses programas para jovens e as crianças não têm ideia de quem é Frank Sinatra. Então, mostro os que ainda estão vivos. Esta é Natalie Wood. Ela já faleceu. Roger Moore foi um dos James Bond. Essa é a mãe de cada uma dessas pessoas. Sally Field, Clint Eastwood, Dustin Hoffman, Paul Newman, Muhammad Ali. Portanto, as pessoas em Hollywood conheciam minha mãe. E nós conhecíamos muitas dessas pessoas. Às vezes Karen e eu estamos vendo algo na televisão e eu digo que os conheço e começo a contar. Ela dizia, você está estragando tudo para mim. Não fale sobre isso. Mas sabe de uma coisa? Tínhamos amigos que eram ricos e famosos, saudáveis e bonitos. E eles se mataram. Eu tinha um amigo que era um ator mirim famoso. Ele se trancou na garagem em West Hampton, ligou o carro e se matou. Tinha dinheiro, talento, boa aparência, vazio. Não via nenhum objetivo na vida. E assim, vi que o dinheiro não vem, ou a felicidade não vem da fama. Muitas dessas pessoas simplesmente não eram felizes. Muitas drogas. Em Hollywood, se você não soubesse disso, aí você se pergunta por quê. Muitos deles estão se casando e se divorciando. Eles são infelizes. Quando mamãe morreu, embora todos a conhecessem, os únicos que estavam lá, Karen e eu, eram os meus avós. A vida de um homem não vem da abundância de coisas que ele possui. Se você quer ser famoso, seja famoso diante de Deus.
Não se trata do que as pessoas pensam de você, é o que Deus pensa de você. Isso faz a diferença. Bem, como mencionei, cresci na cidade de Nova York. Aqui está uma foto antiga em que o World Trade Center ainda estava lá. E nasci em Burbank, Califórnia. Espero que me perdoe, embora eu tenha crescido na cidade de Nova York. Mamãe e papai se divorciaram quando eu tinha 3 anos de idade. E mamãe foi casada 4 vezes, papai foi casado 5 vezes. Havia muita intrigas na família. Mamãe teve um caso durante 20 anos com um homem casado e eu tinha que agir como se não soubesse quem ele era quando via sua esposa. Eu lhes digo, amigos, vocês não fazem ideia. Mas meu irmão e eu aprendemos demais porque quando éramos crianças na cidade de Nova York, mamãe dizia para irmos brincar nas ruas. E meu irmão e eu, com 7, 8, 9 anos de idade, andávamos de metrô. Naquela época, todas as crianças andavam de ônibus. Às vezes pagávamos, entrávamos no ônibus. Às vezes subíamos no bagageiro. Algum de vocês se lembra disso? Subir na parte de trás e se agarrar à borda da janela. Espero que você não tenha caído. Quantos de vocês sabem do que estou falando? E havia gangues nas ruas e íamos tocar na 42nd com a Broadway. Naquela época era bem decadente. Algum de vocês se lembra do Penny Arcades? Você ia lá e jogava esquibol. Então minha mãe simplesmente nos mandou para as ruas e aprendemos demais. Muito jovens. Mas meus pais tinham dinheiro, não tanto minha mãe quanto meu pai. Mas como eles se mudaram e por um tempo meu pai ficou com a custódia, depois minha mãe ficou com a custódia, eles nos mandaram para morar com nossos avós e depois nos mandaram para um colégio interno. Até a 9ª série, estudei em 14 escolas diferentes. Primeira escola militar, Black Fox Military Academy, eu tinha 5 anos de idade. E como meus pais eram muito determinados, eles nos mandavam para um acampamento de verão, o que quer que pudessem fazer para nos tirar do caminho. Então fomos enviados e aqui está meu irmão e eu no acampamento de verão. E aqui estou eu na Academia Militar de Nova York. Alguns de vocês já ouviram falar dela. A propósito, foi lá que Donald Trump estudou. Essa não foi uma declaração política. Karen disse, não diga isso, é apenas um fato. E ali está um amigo meu chamado Bob Boyer. Voltei a me encontrar com ele depois de 50 anos. Ele viu meus programas de TV e, sabe, ele ligou para o escritório da Amazing Facts e disse, "O Doug está aí? Diga a ele que o Bob está ligando." E eu não só estudei em escolas militares, como também me meti em problemas nos verões. Vou lhe contar mais ou menos como isso aconteceu. Um dia meu pai e minha mãe fumavam e bebiam, e minha mãe usava outras coisas. Muitas pessoas em Hollywood usam drogas. E um dia ela enrolou seu baseado e disse, "Doug, eu sei que você vai encontrar isso na rua, é claro que eu já encontrei." Ela disse, "Presumo que você tenha feito isso em casa." Então ela começou a fumar maconha comigo. E isso se tornou uma coisa normal. 2 ou 3 vezes por semana. À noite ela queria me deixar fumar antes da escola. Fumávamos maconha e tomávamos sorvete. Era nosso momento de união. Bem, a essa altura meu irmão tinha sido enviado para morar com meu pai por causa de sua doença pulmonar. O clima de Nova York não era bom para a fibrose cística. Então Falcon vinha visitá-lo e via eu e mamãe fumando maconha e dizia, "Isso não é justo, não posso fumar maconha." E ela dizia, "Vou fazer biscoitos de haxixe para você." Então minha mãe fazia biscoitos de haxixe com maconha para meu irmão. Um dia levamos alguns para a escola e os demos aos professores. E dissemos, "Vocês vão gostar disso. Minha mãe tem uma receita especial. Eles são muito bons para fazer com que os professores se soltem um pouco." Então eu era um verdadeiro encrenqueiro, me metia em muitas confusões. E você sabe, eu costumava pensar em suicídio. Porque ir a todas essas escolas, apesar de ter estudado em escolas judaicas, quando eu estava aqui, mamãe me mandava para escolas judaicas para irritar meu pai, e depois eu ia morar com papai, que me mandava para escolas católicas, e ele não era católico. Mas eu nunca soube realmente sobre Deus. Eu achava que quando você morre, vira adubo. E eu costumava pensar em suicídio o tempo todo. Eu pensava que o dinheiro não traz felicidade, a maioria das pessoas é infeliz. Eu tinha amigos que haviam cometido suicídio, então por que não acabar com tudo? Sentia que meus pais não me amavam de verdade, pois sempre me mandavam embora. Por isso eu estava sempre imaginando qual seria a melhor maneira de se matar. E morando aqui em Nova York, sabe, há alguns prédios altos, eu subia no telhado, eles deixavam o telhado aberto. Eu subia no telhado e colocava os dedos dos pés na borda e via até onde podia me inclinar, até sentir meu centro de gravidade. E o motivo de eu não ter pulado
E é porque me lembro de ter lido certa vez sobre um homem que pulou 9 andares, mas bateu em algumas árvores e aterrissou em alguns carros e sobreviveu, mas ficou paralisado. Eu pensei, bem, isso é ainda pior. Pensei que eu poderia pular e se eu não morresse. E então tive medo e que não funcionasse. Eu sei que em outra ocasião, minha mãe tomou pílulas para dormir. E ela estava fora uma noite. Estou sozinha, tenho problemas o tempo todo, sou infeliz, sempre tenho notas ruins. E entrei no banheiro da minha mãe e fui ao armário de remédios dela. Encontrei um frasco de comprimidos que dizia, tome um na hora de dormir, Valium. Eu disse, eu só quero dormir e nunca mais acordar. Você já se sentiu assim? Então enchi minhas mãos com as pílulas e estava me preparando. Peguei a água, estava me preparando para engolir todos esses comprimidos e simplesmente dormir e acabar com tudo. Mas então me ocorreu que o frasco não dizia pílulas para dormir. Dizia, tome um na hora de dormir, a Valium. E eu tinha 13 anos na época, não tinha certeza do que era Valium. Eu pensei, e se Valium for como uma pílula para mulheres? E pensei, então o que poderia acontecer comigo? Tomei muito desse remédio. E pensei, é melhor não fazer isso. E guardei o remédio. Depois vi um comercial de cerveja. Não sei se algum de vocês se lembra do antigo comercial da cerveja Schlitz. Ele dizia, você só vive uma vez na vida. Tenha todo o entusiasmo que puder. E eu pensei, muito bem, esse é o meu novo lema. Se vou morrer, por que morrer pulando de um prédio ou tomando pílulas? Vou simplesmente ter uma vida o mais empolgante possível e sair com um estrondo. E comecei a me meter em muitos problemas. Não se tratava apenas de fumar maconha ou haxixe com a mamãe ou beber. Eu podia beber em casa. Quando eu morava com meu pai, em sua mansão na ilha. A propósito, esta é uma foto de a Sunset Island número 1. Acabei de tirar essa foto do Google Earth. A casa do meu pai ficava na água, na parte superior. Havia 3 barcos e um guarda de segurança para entrar na ilha. Ei, ele tinha um bar na casa. Eu podia beber o quanto quisesse. E vou apenas mencionar aqui que de todas as drogas que usei, e eu usei quase tudo, mais amigos meus morreram por causa do álcool do que de qualquer outra coisa. Digo isso porque conheço alguns cristãos que acham que um pouco de álcool não faz mal. 1 em cada 7 pessoas que bebem torna-se alcoólatra. Você ficaria com um cachorro que mordesse 1 em cada 7 pessoas que fossem à sua casa? Os cristãos não devem beber. Se não for por outra razão, é porque é um mau testemunho para as outras pessoas. Então eu bebia. E o problema é que tínhamos um mordomo e uma empregada em casa. Então eu bebia durante o dia, enquanto papai estava no trabalho com meus amigos. O mordomo ficava trabalhando no quintal e entrava e dizia, parece que o estoque do Sr. Bachelor está baixo. Ele o reabastecia. Meu pai nunca soube que estava faltando. Então bebíamos muito. E quando eu estava com mamãe, eu sabia onde ela guardava a panela. Ela a guardava na prateleira de temperos. Então eu não só fumava com ela, como também costumava pegar um pouco mais. Então comecei a usar drogas. Comecei a invadir casas e a roubar. Quando eu morava com meu pai nas Sunset Islands, meus amigos, você já ouviu falar da Firestone Tires? Eu namorava a Amy Firestone. Já ouviu falar dos aspiradores de Paul Hoover? Sandy Hoover. Nós costumávamos brincar com ele. Ele morava na ilha. E eu poderia começar a nomear essas pessoas diferentes, multimilionários. E eles eram nossos amigos. E todos nós nos metíamos em encrencas juntos. Ficávamos entediados, todos esses garotos ricos e mimados. E o que você quer fazer? E se não fossem drogas, LSD, bebida ou algo assim, dizíamos, vamos invadir uma casa só pela empolgação. Aí começamos a invadir as casas de outros milionários. Eles me desafiavam a fazer alguma coisa. Eu fazia qualquer coisa só para chamar a atenção. Aí o mais triste é que havia uma série de roubos na ilha. Por isso, os milionários estavam chamando a polícia. Eles achavam que os ladrões estavam vindo de barco. E costumávamos ver os barcos da polícia circulando pela ilha para pegar os ladrões. Eram os filhos dos milionários da ilha roubando uns dos outros. E durante esse tempo, nenhuma satisfação, nenhuma felicidade. Comecei a me meter em mais e mais problemas. Minha mãe disse, George, o Doug precisa de mais liberdade. A escola militar tem sido muito restritiva. Ele precisa se expressar. Minha mãe era uma artista, você sabe. Ela encontrou uma escola no norte do estado de Nova York, no Maine, onde não havia regras. Era chamada de escola livre. Esta é uma das únicas fotos que tenho. Sou o que está na parte de baixo, com as pernas cruzadas e cabelo comprido. Sei que é uma foto enlameada, mas é a única que consigo colocar offline. Chamava-se Pinehenge. Era uma escola experimental.
Durou 5 anos. O experimento fracassou. A ideia era não obrigar as crianças a fazer nada. Deixá-las livres. Você não precisa ir para a aula se não quiser. Não precisam ir às refeições se não quiserem. Na verdade, a escola tinha apenas 3 regras. Não havia brigas, nem drogas, nem sexo. Você acha que as crianças ouviam as 3 regras? Havia dormitórios coletivos. E para todas as idades. Tínhamos crianças de 8 a 18 anos. Era uma loucura. Estou surpreso que tenha sido legal. Mas eu estudei em uma escola gratuita. Vocês podem procurar na internet se acharem que estou brincando, amigos. Então, falando em mistura, fui para uma escola mais rigorosa da América do Norte, a New York Military Academy, com regras para tudo. Aí louvo a Deus por ter estudado nessa escola, porque podem perguntar a Karen, eu ainda dobro minhas roupas íntimas. Ah, ela também dobra, mas eu arrumo a cama no quarto do hotel. Quando saímos do quarto do hotel, eu arrumo a cama. E depois fui para uma escola sem regras. E muitas crianças tentaram suicídio. Aprendi que é preciso ter disciplina em sua vida ou não se pode ter felicidade. Se não tiver autocontrole, não terá sucesso. Por isso tive muitos problemas. Na primeira vez em que fugi de casa, eu tinha 16 anos de idade. Não, 13 anos de idade. Roubei de minha mãe, peguei um ônibus para o interior do estado de Nova York, entrei em uma barraca e fiquei sozinho. Estou pensando, ok, agora o que eu faço? Fiquei solitário, acabei voltando para casa. Fugi de novo. Quando eu tinha 14 anos de idade com um amigo, a propósito conheci esse amigo anos depois. Ele se tornou coronel do exército, foi muito interessante. E ele e eu fugimos, fomos presos na Pensilvânia, no trem. Ele nos levou de volta para Nova York. Fugimos novamente, nos mudamos para as montanhas. Fomos presos novamente. Minha mãe disse ao meu pai, não consigo mais lidar com ele. Ela me mandou para morar com meu pai. Tive problemas com minha madrasta e disse que ele era impossível. Ele não pode ficar em casa. Meu pai também era dono de um hotel. Ele me levou para o hotel dele. Eu estava muito confuso. Fui preso 7 vezes. Em um determinado momento fiquei na cadeia por 1 semana antes de dizer a eles meu nome verdadeiro. Achei que preferia estar em uma prisão juvenil do que em casa, na mansão. Isso não é loucura? Era assim que eu estava infeliz. Totalmente fora de controle. Finalmente meu pai disse, não sei o que fazer com você. Todo mundo pensou, Doug, você não quer trabalhar para seu pai? Ter uma educação, assuma o controle dos negócios. Veja todo o dinheiro que você terá. Veja todas as coisas que você terá. Eu disse que sim, e vou beber até dormir todas as noites como ele. Qual é o lucro? Eles não estão felizes. Então eu disse, pai, não sei o que fazer. Saí do escritório do meu pai, entrei na rodovia, a Interstate 95, comecei a pedir carona. Eu tinha 16 anos de idade. Fui até Boston. Eu havia falsificado minha carteira de motorista. Ela dizia, caso você esteja curioso, nasci em 1957. Minha mãe é uma artista. Peguei o 7, transformei-o em 2. E usei isso para obter uma identidade falsa, uma verdadeira que dizia que eu era muito mais velho do que era. Assim consegui tirar uma carteira de motorista e consegui um emprego como segurança. Eu estava em Boston. E estava entrando em casas e roubando. Roubando televisões, roubando carros. E trabalhava como guarda de segurança à noite. Trabalhava em uma empresa chamada Business Intelligence. Eu nunca roubei do local que vigiava, porque, sabe, eles me pagavam. E eu roubava durante o dia, porque se você sai de uma casa durante o dia com uma televisão, eles acham que você está se mudando. Então, durante esse período, meu pai voou. Bem, estou me adiantando. Então, aconteceu uma coisa. Eu tinha um amigo chamado Jerry. Ele era segurança. Ele descobriu sobre meu trabalho diário, roubar. Eu disse, você vai me entregar? Ele disse que era muito espiritualizado. Ele gostava dessas religiões orientais. Ele disse, oh não, cara, eu não preciso te entregar. Seu karma vai pegá-lo. Eu perguntei, como assim, karma? Ele disse que tudo o que você faz volta. Eu disse que Deus não existe. Eu disse que roubei aquele aparelho de TV e me livrei dele. Não aconteceu nada. Nada acontecerá. Ele disse, você verá. E alguns dias depois de termos conversado, acordei em meu apartamento em Boston. A porta estava aberta. Olhei e minha TV havia sumido. E meu rádio. E fiquei furioso. Sabe o que eu fiz? Chamei a polícia. E perguntei,
O que está acontecendo com esta cidade? Eu disse: vocês vão até lá e os encontrem. Comecei a observar e tudo o que eu fazia parecia sair pela culatra. Eu ia e roubava algo e meus amigos eram ladrões. Eles então roubavam de mim. Ou eu roubava algo enquanto estava bebendo ou drogado, escondia o dinheiro e acordava e dizia: não, eu sei que escondi o dinheiro. Onde eu o escondi? Lembro-me de estar com meu amigo Jay Samuels no Brooklyn, Rubando e a polícia. E a polícia descobriu, fomos perseguidos pela polícia e levamos um tiro. Posso lhe contar todas essas histórias diferentes, mas tudo estava dando errado. Roubei um carro em Boston. Dirigi até a cidade de Nova York. Tive um pneu furado. Não conseguia entrar no porta-malas, podia roubar o carro, mas não conseguia entrar no porta-malas para trocar o pneu. Tive de pedir carona de Nova York de volta a Boston, debaixo de chuva, uma miséria. E comecei a pensar que talvez Deus existisse. Mas sabe o que me convenceu? Foi uma coisa pequena. Eu não parei de roubar de uma vez, tentei diminuir o ritmo. Porque eu disse que essa coisa de karma pode ter algo a ver com isso. Eu roubava um aparelho de som e voltava para minha casa bufando e ligava o aparelho e ele estava quebrado, num aparelho de som quebrado. Então fui à casa de alguém e roubei uma caixa de mistura para panqueca instantânea do Krusty, uma caixa novinha em folha. Eu fiz isso porque naquela época eu era muito preocupado com a saúde. Eu era hippie, só queria mistura para panqueca de trigo integral. Eu bebia, fumava, usava drogas, mas só queria a mistura para panquecas de trigo integral, porque eu ia me cuidar. Então roubei essa caixa de mistura para panquecas. Na parte superior da caixa, isso foi antes do código de barras, estava escrito dado Heinz Ayers, né? Voltei para minha casa no mesmo dia. Algumas pessoas foram à minha casa sem serem convidadas. Eu tinha um pote novo de Tang Instant Breakfast Drink. Eles pegaram o pote, abriram-no e beberam tudo. E ali, perto do pote vazio, havia uma tampa que dizia Dollars e... Olhei para a mistura para panquecas e disse: o crime não compensa. Deve haver um Deus. Mas eu não estava interessado no cristianismo. Eu passava muito tempo olhando para os cristãos. E eu disse que todos eles eram hipócritas. Eu já tinha ido a muitos cultos religiosos e estudado em uma escola católica. Lembro-me do padre em pé fazendo a comunhão enquanto fumava e bebia. Eu pensava: o que é isso? Liguei o noticiário e disse: os católicos e os protestantes estão se matando na Irlanda. Eu disse: ambos afirmam ser cristãos. Pensei que Jesus tivesse dito: ame seus inimigos. Eles estão explodindo uns aos outros. São todos hipócritas. Cometi o erro que muitas pessoas cometem. Quando eu quis saber o que era um cristão, eu olhava para os cristãos. Se você quer ser um cristão, não olhe para os cristãos. Um cristão não é um seguidor de cristãos. Um cristão é um seguidor de Cristo. As pessoas o decepcionarão. Jesus não o decepcionará. Mantenha seus olhos em Cristo. Se você for olhar para as pessoas, o diabo arranjará alguém para você olhar que o decepcionará. Jesus não o decepcionará. Então eu disse que todos eles são hipócritas. Então eu estava, isso foi durante a era dos Beatles. Comecei a me interessar pelas religiões orientais. E comecei a me interessar por meditação e no budismo. E comecei a me interessar pela meditação transcendental e yoga. É quando você procura por Deus ficando de cabeça para baixo. E tudo o que descobri foi que meu cabelo caía quando eu fazia isso. Depois eu me interessei um pouco pelo hinduísmo. E sabia alguma coisa sobre o judaísmo. E me interessei um pouco pela cabala e por algumas das ciências místicas. E meio que fiz uma mistura de todas essas religiões diferentes. Eu estava procurando a verdade. Cheguei a ir para o sul da Califórnia. Estava pedindo carona pelo país. Peguei carona da Flórida para a Califórnia e vice-versa. Andei por toda parte. Fui a um templo Hare Krishna em Santa Mônica, Califórnia. Porque eles prometiam uma refeição grátis se você fosse ao culto deles. Fui à missão cristã. Estávamos morando nas ruas naquela época. Eu era muito orgulhoso para pedir ajuda ao meu pai. E a missão cristã disse que se você entrasse, eles fechariam as portas e todos esses bêbados e abandonados entrariam e viciados. E eles disseram: nós lhe daremos uma refeição de graça, mas você tem que ouvir a pregação e depois nós o alimentaremos. E era hostel. Então nos sentávamos lá. E eu me sentia mal, porque todos os meus amigos eram tão desagradáveis e esses cristãos eram tão simpáticos. Eles compartilhavam testemunhos, pregavam um pequeno sermão e traziam uma comida muito boa com torta de maçã. Era ótimo. Nós dizíamos: nos vemos na próxima semana. O Hare Krishna disse: ofereceremos comida de graça se vocês vierem ao nosso culto. Eu disse: ok. Então fui com o meu amigo Jay. E o culto envolveu pular para cima e para baixo sem querer ser desrespeitoso. Só estou contando o que aconteceu.
pular para cima e para baixo e dizendo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nunca me esqueci disso. Porque eles fizeram isso por 2 horas, sem parar. E eu já havia passado muito tempo em Hollywood com amigos que gostavam de hipnose e coisas do gênero. Pensei, isso é hipnose. Essa repetição o coloca em um estado de hipnose. E disse ao meu amigo Jay, estou indo ao banheiro. Eu disse, me diga quando a comida sair. Eu disse, e saí e estava no banheiro e os tambores e o baixo estavam tocando e todos diziam Hare Krishna, Hare Rama. Entrei no banheiro e fui ver como estava meu amigo Jay e ele estava entrando na brincadeira. Eles nos deram iogurte e uvas passas para tudo isso. Mas eu estava procurando por Deus. Estava tentando de tudo, pensei, deve haver um Deus. Bem, voltei para Boston. E meu pai voou da Flórida para me ver. E ele me implorou. Ele disse, Doug, você tem que voltar para a escola. Ele disse, sabe, o Falcon está doente. Ele mal está conseguindo ir para a faculdade porque as pessoas estão fumando e ele está se esforçando. Ele teve que continuar indo ao hospital e fazendo terapia. E ele disse, você está saudável? Ele disse, você precisa estudar, não desperdice sua vida. Ele disse, encontrei uma escola. Eu disse, bem, não vou voltar para uma escola militar, não há meninas. E ele disse, não, há meninas. Ele disse, encontrei uma escola, fica em um barco. Na verdade, são 2 barcos juntos. Eles navegam ao redor do mundo. E eles têm garotas. Você pode fazer mergulho autônomo, você pode praticar esqui aquático, você pode praticar caça submarina, você pode se aventurar, ver o mundo. E ele está me implorando. Ele disse, sabe, tem uma pasta aqui, tem $1 milhão dentro dela. Estou me preparando para fazer um negócio de $1 milhão. E ele disse, você pode ter esse negócio. Você pode trabalhar comigo, você pode estudar. Eu disse, tudo bem, meu pai me conseguiu. Fui para, não sei como ele conseguiu um passaporte. Sabe, se você tiver dinheiro suficiente, pode conseguir um passaporte em um dia. Na verdade, acho que lhe mostrei uma foto há 1 minuto. Era a foto do meu passaporte quando eu tinha 16 anos de idade. Meu pai o conseguiu. Ele me levou de avião para Milão, na Itália, para me juntar ao barco. A escola já estava funcionando. Eu me alistei tarde. E ela se chamava Flint School Abroad. Se quiserem dar uma olhada, amigos, algumas pessoas duvidam da história. Esta é, na verdade, uma foto da escola. 2 barcos, veleiros, eles navegavam juntos. Deram a volta ao mundo. A escola estava no barco. E meu pai lhes entregou meu passaporte. Ele disse, vejo você mais tarde. E então descobri que tinha sido enganado. Era uma escola especial para filhos de políticos e milionários que haviam se envolvido com drogas ou com cultos para tirá-los dessa influência. E então eles ensinavam ateísmo. Exibiam filmes sobre Darwin, diziam que Deus não existe, você precisa criar sua própria vida. Esta é sua única vida, você precisa ser um sucesso. E agora estou meditando. Agora estou interessado em Shakti, a ciência espiritual do DNA. Eu estava interessado. E estou em meu quarto meditando. Aprendi uma experiência interessante. Navegamos pelo Mediterrâneo e, sabe, tive algumas experiências. E você precisa ler o livro. Não há tempo para contar tudo. Mas percebi que certa vez estávamos indo do norte da África, Tunis, na África, para o porto de Marrone, na Espanha. E o Mediterrâneo parece pequeno em um mapa, mas quando você chega no meio, é um grande oceano. Não se vê terra por dias. E entramos em uma tempestade de inverno. Foi durante o Natal. E a água começou a entrar pela borda do barco. E tudo embaixo do barco parecia ter sido sacudido. E o vento soprava como um furacão. Então a vela estava rachando tão alto que parecia o som de um trovão batendo palmas. E você podia gritar com uma pessoa a 3 metros de distância que ela não o ouviria. O nariz do barco estava passando por ondas e as coisas estavam sendo levadas para o mar. E a água estava fria. E o capitão nos disse, se vocês caírem no mar, não podemos dar meia volta nessa tempestade, ou vamos virar. Marcaremos o local onde os perdemos. E isso vai acalmar seus nervos, e todos estavam enjoados. E o capitão estava enjoado. E a vela principal se rasgou. O que você acha que os ateus fazem quando acham que vão morrer? Ninguém estava dizendo Hare Krishna, Hare Krishna. As pessoas estavam orando, elas estão falando com Deus, estão confessando seus pecados, elas sabem o que fizeram de errado, porque prometem a Deus que nunca mais farão isso se Ele lhes der outra chance. E eu estava orando e fazendo promessas. Será que essa é a razão certa para servir a Deus?
Sabe, pode ser um bom ponto de partida. Algumas pessoas se voltam para Deus por medo. Esse não é o melhor motivo. A razão para servir a Deus é se você o ama. Se a única razão pela qual você serve a Deus é porque tem medo de que Ele o castigue, então você não vai querer servi-lo no céu. Você quer servi-lo porque o ama agora. Você realmente o ama. Jesus disse, se vocês me amam, guardem meus mandamentos. Bem, sobrevivemos à tempestade. E convenci o capitão a me deixar ir para casa. Eu estava sendo um verdadeiro causador de problemas. Mas ele disse, Doug, o que precisamos fazer para que você coopere? Eu disse, deixe-me ir para casa nas férias de Natal e eu obedecerei às regras. Eu não estava indo às aulas, não estava fazendo minhas coisas no convés. Na escola militar, se você se comporta mal, eles batem em você. Eles não podiam fazer isso nessa escola. E então eu disse, você me deixa ir para casa no Natal. Ele pegou o telefone ali mesmo e ligou para o meu pai, acordando-o por causa da mudança de horário. Então, Sr. Batchelor, desculpe incomodá-lo. Temos boas notícias. O Doug tem mostrado um progresso notável. Achamos que ele está pronto para ir para casa no Natal. Oh, meu pai ficou emocionado. Assim que entrei no avião em Madrid, na Espanha, eu disse, vou tomar uma cerveja. Quero levar um cigarro. Naquela época podia se fumar no avião. Meu amigo disse, você está com problemas. Eu disse, vocês nunca mais vão me ver. E eles nunca mais me viram. Assim que cheguei à Flórida, eu comecei a pedir carona. Primeiro saí de férias com a família para esquiar na neve no Canadá. Depois voltei e quando chegou a hora de voltar para uma escola, peguei a estrada. Vendi todas as minhas coisas para meu irmão. Ele não sabia que eu ia fugir. Eu só disse que precisava de alguns trocados. Peguei a estrada. Comecei a pedir carona da Flórida para a Califórnia. Queria ir morar nas montanhas e encontrar Deus por meio das religiões indígenas americanas. No meio do caminho fiquei preso. Era inverno em Oklahoma. E eu estava congelando, eu estava sozinho. Tinha bebido no dia anterior em um bar. Perdi todo o meu dinheiro em um salão de sinuca, jogando sinuca. Fazendo apostas idiotas, bêbado. Estou sem dinheiro. Estou doente. Estou com fome. E então estou parado na estrada com roupas da Flórida. E está abaixo de zero e estou morrendo de frio. Muito teimoso e orgulhoso para pedir ajuda. E toda vez que um caminhão passava, 3 segundos depois eu me virava, porque o vento do caminhão o atingia. Depois de horas, fiquei desesperado e orei. Eu disse, Deus, eu sei que existe um Deus. Agora eu estava convencido de que havia um Deus por causa do karma. Sabe, Jesus ensina o karma. Ele diz, faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. O que vai e volta, amigo, posso lhe dizer? Mais abençoado do que os misericordiosos, eles obterão misericórdia. Eu disse que acredito que existe um Deus. Eu disse, Senhor, eu lhe pedi 4 coisas. Eu disse, por favor, me ajude a conseguir uma carona para onde estou indo. Eu disse, estou congelando. Eu disse, Senhor, o Senhor pode me perdoar? Eu sei que tenho sido uma pessoa ruim. Quero dizer, eu realmente era uma pessoa muito ruim. Eu disse, Senhor, me ajude a conseguir algum dinheiro. Eu estava sem dinheiro, ajude-me a conseguir comida. E acho que a 5ª coisa pela qual orei foi por uma carona com alguém normal. Porque eu continuava sendo pego por pessoas loucas. Fui pego por pessoas que estavam bebendo e estavam em uma estrada com muito vento. Eles diziam, veja só, eu posso dirigir com os faróis apagados. Eles desligaram os faróis. Eu fui pego por 2 estudantes universitários que estavam fumando muita maconha. O carro estava cheio de fumaça e eles atravessaram o canteiro central em direção ao tráfego em sentido contrário. Eu disse, essa é a minha parada, deixe-me sair. Então eu disse, Senhor, me dê uma carona com alguém normal. Eu estava lá há horas. Assim que terminei de orar, eu não sabia como orar, não disse em nome de Jesus. Eu disse, Senhor, por favor, me ajude. Um veículo parou. Uma van branca me pegou. Esse homem me levou de Oklahoma até meu destino em Palm Springs, Califórnia. Ele me deu 40 quando me deixou lá. Ele me alimentou durante todo o trajeto, eu estava com fome. Toda vez que ele me alimentava, eu dizia, não tenho problema, eu pago. E a coisa pela qual eu não orei é que ele pregou para mim durante todo o caminho de Oklahoma até a Califórnia. Ele era um cristão nascido de novo e estava pregando para todo mundo ao longo do caminho e eu tinha que ouvi-lo ou sair do carro. E eu pensei, a Bíblia é um conto de fadas, os cristãos são hipócritas. Então ele me soltou e eu fui para as montanhas. Na verdade, esta é uma foto do meu irmão, tirada anos depois. Agora eu queria encontrar Deus por meio da natureza. Fui para as montanhas e me mudei para uma caverna.
Morei nessas montanhas desertas, bem no alto das montanhas do deserto. Karen esteve lá algumas vezes comigo, bem acima de Palm Springs. Se você voltar para o outro lado, há um oásis. Quase ninguém sabe sobre ele. Durante a Covid, voltei lá com meu filho de 25 anos. Filho de 25 anos na época. E quase não consegui, pois é difícil de chegar. A montanha de 11 mil pés, lá é chamada de Monte San Jacinto. Morei em uma caverna por 1 ano e meio. Tirei todas as minhas roupas, porque agora vou encontrar Deus por meio da natureza. Amigos, estávamos na década de 70, os Flower Children. Era uma loucura. Sei que não faz sentido. Eu caminhava até a cidade uma vez por semana para Palm Springs. Eu tocava flauta e fazia panhandle. E pegava comida na lata de lixo, atrás do mercado. Meu pai descobriu pelo meu avô que eu era um mergulhador de lixo. Isso partiu seu coração. Ele trabalhou durante toda a depressão para que seus filhos nunca fossem pobres. E agora ele descobre que seu filho está cavando no lixo para comer. Sabe, você tem um pai celestial que deu seu filho Jesus para que você pudesse ser rico. E nós vamos para a lixeira do diabo e isso parte o coração dele. Bem, aqui está um milagre. Eu estava morando nas montanhas, em uma caverna. Aqui está uma foto da minha caverna. Eu tinha um gato chamado Stranger. Sei que as fotos são um pouco ruins. Este é o meu gato. Tinha uma piscina do lado de fora da minha caverna com uma cachoeira, um lugar lindo. Alguém havia deixado uma Bíblia na caverna. Pensei em ler a Bíblia para poder discutir com os cristãos, porque eu sempre encontrava esses hippies convertidos, que chamávamos de loucos por Jesus naquela época. Eles tinham o movimento de Jesus naquela época. E eu discutia com eles. E eles falavam sobre santificação e lavados no sangue, e eu achava que essas pessoas eram loucas. Mas eu não conhecia a Bíblia, então pensei, bem, pelo menos eu era um bom leitor. Preciso ler a Bíblia. Bem, vou lhes dizer uma coisa, amigos, esse é um negócio perigoso. Comecei a ler a Bíblia. Fiquei atolado lá em Êxodo, pulei e li Mateus, Marcos, Lucas, João. Todos os dias eu comia pão de banana, porque as bananas de um dia eram compradas de graça no mercado. Os caras do mercado me conheciam e eu comia pão de banana. Eu tinha um forno holandês que colocava no fogo e então eu comia o pão da vida e eu lia a Bíblia. Em algum ponto do caminho algo aconteceu. Tentei de tudo. Examinei todas as religiões do mundo. Não tinha nenhum preconceito. Quer dizer, eu poderia ter sido qualquer coisa. Não me importava. Eu apenas disse, quero saber a verdade. E enquanto lia a Bíblia eu dizia, isso não pode ser verdade. Noé e a arca e Adão e Eva, mas uma voz dentro de mim disse, esta é a verdade, essa é a verdade. Eu disse, mas Jesus não viveu de verdade, ele é uma lenda. Fui até a biblioteca. Eu disse, não, ele viveu, nós datamos a história a partir de seu nascimento. E finalmente eu disse, bem, eu só tenho uma das 3 opções. Disse que ou ele era um mentiroso, ou era um lunático, ou ele é o Senhor. E eu sabia que ele não era um mentiroso, porque tudo o que ele dizia, sabe, quando eu estava lendo a Bíblia, a primeira vez que li a Bíblia, ela dizia, dê a outra face. Eu disse, eu já usei essa expressão. Eu não sabia que Jesus tinha dito isso. Percorrer a 2ª milha, caligrafia na parede por um triz, todas essas coisas que eu ouvi durante toda a minha vida. Eu disse, essa Bíblia é um livro muito bom. Tem muita sabedoria aqui. Jesus poderia ter contado uma mentira e se salvado, mas não o fez. Eu disse, eu sei que ele não era louco. As pessoas que vieram ouvir Jesus disseram, nenhum homem jamais falou como este homem. Nem mesmo sabemos como ele era. O que ele disse mudou o mundo. Ele disse, meus ensinamentos vão para o mundo inteiro. E neste momento, a maior parte do mundo reivindica o cristianismo. Eu disse, já tentei de tudo. Então lá em cima, nas montanhas, nessa caverna deserta, eu me ajoelhei e fiquei de joelhos. Eu disse, Senhor, estou uma bagunça. E sou como aquele demoníaco, estou correndo nu pelas montanhas, comendo da lata de lixo, vivendo uma vida impura. E perguntei se o Senhor poderia me perdoar. Poderia me dar algum propósito para viver? E você sabe, eu fiz essa oração, senti a paz entrar em meu coração. E não mudei em um dia, mas Deus começou a me mudar e milagres começaram a acontecer. Vou lhe dizer, deixe-me contar uma história rápida. Estou olhando para o relógio e vou me atrasar 1 ou 2 minutos. Eles me disseram que eu poderia fazer isso. Aquele homem veio a Jesus como ele era. E o Senhor disse, ele expulsou os demônios.
E ele disse, quero ir com você, Senhor. Jesus, não, quero que você vá contar às outras pessoas o que Deus fez por você. E ele foi e contou a todos que Jesus havia quebrado suas correntes. E quando Cristo voltou, havia uma grande multidão convertida por causa daquele endemoniado que havia sido libertado do diabo. O homem que todos pensavam ser o mais desesperado da Bíblia, Deus o usou. Estou lá em cima na caverna. E depois de aceitar Jesus, eu disse, Senhor, essas são boas notícias. Eu não posso esperar. Comecei a contar a todos sobre Jesus e eu disse, Senhor, estou sentindo que o Senhor quer que eu faça isso em tempo integral, mas sou um eremita. Tenho medo das pessoas. Você pode pedir aqui e eu posso ir para as montanhas por dias, sozinho, e fico feliz. E eu disse, o Senhor quer que eu fique na frente das pessoas e fale com elas sobre o Senhor. Então eu farei isso, Senhor, se é isso que o Senhor quer que eu faça, mas o Senhor terá que me mostrar. Então eu disse, Senhor, não sei como vou fazer isso. Estou sozinho nas montanhas, mas se o Senhor quer que eu testemunhe a seu favor, preciso de um sinal. Vou para a cidade nos dias seguintes. Telefonei para minha mãe a cobrar em Beverly Hills. Fui examinado e mãe, estou vivo, estou bem. Ela disse, Doug, você vai voltar para casa nos próximos dias? Eu disse, como assim, em casa? Lá na caverna? Sim, estarei na caverna. Ela disse, quero ir ver você. Eu disse, mãe, você não pode ir. Ela disse, estou indo em um helicóptero. Eu disse, o quê? Ela disse, sim. Eu estava jantando com um cara da NBC News, Bill Applegate. E eu disse, o pai do meu filho é multimilionário e está morando nas montanhas em uma caverna. Ele disse que essa seria uma ótima história de interesse humano. Ele nos deixaria gravá-lo? Ela disse, não sei. Vou perguntar da próxima vez que ele ligar. Então eu disse, tudo bem. Então minha mãe voa de Los Angeles, eles alugaram um helicóptero, eles voam até minha caverna para me entrevistar e me perguntar por que estou fazendo isso. E agora tenho a oportunidade de compartilhar brevemente meu testemunho. Esta é uma foto deles em minha caverna. Eles tinham uma equipe de filmagem que tirou essa foto. Eu nunca imaginei que essa foto seria a capa do livro um dia, ou as fotos que o fotógrafo tirou naquele dia. E depois que eles foram embora no helicóptero, tive que ir até a cidade e perguntar se poderia entrar no saguão do hotel. E eles disseram, pra quê? Eu disse, vou aparecer no noticiário. Apareci no noticiário nacional 3 vezes naquele dia, compartilhando meu testemunho. Sei que foram 3 vezes porque um amigo na cadeia disse que viu 3 vezes. Então agora, e caso esteja se perguntando, eu sou pastor, recebo um salário de pastor. As pessoas ouvem falar de meu pai e vêm me perguntar sobre investimentos. Meu pai deixou a maior parte de seu dinheiro para uma fundação, uma boa fundação, a Batchelor Foundation. Karen e eu moramos em uma casa normal. Somos pessoas normais, mas eu sou feliz. Viajo por aí, compartilho o evangelho. Mais uma reflexão. Antes de orar com vocês, pouco antes de meu irmão morrer, Falcon, ele costumava andar com os carrinhos de golfe em Miami Beach. Ele era um bom rapaz. Ele foi para a faculdade, ficou em casa e trabalhou para o papai. Ele tinha uma casa nova na água, tinha barcos no quintal e todos os brinquedos. Mas estava doente. Aí um dia eu estava caminhando com ele e ele parava e tinha um ataque de tosse. Depois caminhávamos mais um pouco e ele disse, Doug, você é um sortudo. Eu perguntei, como assim? Ele disse, eu daria tudo o que tenho se pudesse ter seus pulmões. Ele disse que a vida não é justa. Ele disse, sou tão inteligente, mas estou doente. Ele disse, e você é tão saudável, mas você é estúpido. Ele disse, eu daria tudo se pudesse ter seus pulmões e viver um pouco mais nesta vida. Fico pensando nas pessoas que não desistem de nada por Jesus e pela vida eterna. E eu estava ao lado do meu irmão segurando sua mão. E antes de ele morrer, e eu disse, Falcão, posso orar com você? Ele costumava me provocar por causa da minha religião. Mas quando ele estava morrendo, ele não estava zombando da minha religião. Ele disse que sim, e apertou minha mão. E eu lhe pedi que aceitasse Jesus em seu coração. De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder seus amigos de alma? Não é dinheiro, não é a fama, não é a boa aparência. Jesus tem um grande plano para cada um de vocês, mas vocês precisam se achegar a Ele exatamente como são. E você pode fazer isso agora. Gostaria de orar por você. E antes de encerrarmos essa parte do nosso culto de hoje, vocês sabem, Jesus está voltando e Ele quer que vocês estejam prontos.
Talvez alguns de vocês estejam aqui agora e não tenham dado a Jesus o primeiro lugar em sua vida. Alguns de vocês estão assistindo e sabem, estão distraídos com as coisas do mundo. Esta vida é curta, amigos. Ela passa rápido. E eu gostaria de perguntar se vocês gostariam de dizer, ao estar em sua presença, faça isso porque é sua intenção. Se você não aceitou Jesus antes, ou se não entregou totalmente sua vida a Ele e gostaria de fazer isso agora, está disposto a ficar na presença de Deus e dizer, eu ouço a voz dEle, quero fazer isso agora, eu o vejo de pé. Sim, fique de pé. Não tenha medo. Jesus morreu por você publicamente, você pode vir a Ele publicamente. Louve a Deus. Louvado seja Deus. Amém. A outros. Antes de eu orar, se você quiser tomar sua decisão, amém. Alguns em casa. Você pode orar onde quer que esteja. Diga-me, Senhor, quero lhe dar tudo agora mesmo. Venha exatamente como você está. Aquele endemoninhado, ele veio. Veio exatamente como ele era e Jesus o libertou. Ele pode libertá-lo e colocá-lo para trabalhar. Pai do céu, queremos lhe agradecer por seu poder milagroso de salvar. Ajude-nos a ter a prioridade de buscar primeiro o seu reino. Oro para que não sejamos distraídos pelos enganos do inimigo. Sejam quais forem as correntes na vida dessas pessoas, como o Senhor fez com aquele homem, quebre a corrente, liberte-nos, cubra nossa nudez com seu manto e nos dê uma obra para fazer. Abençoe as pessoas aqui e abençoe essas reuniões, o restante. E derrame seu Espírito, oramos em nome de Cristo. Amém. A propósito, para aqueles que se levantaram, esperamos que visitem os pastores aqui em algum lugar e orem com eles. Perguntem a eles quais seriam os próximos passos. Mas acho que temos um concerto que vai acontecer agora. Você diz amém? Alguns cantores vão se apresentar.